Bom, gente, bom dia. Hoje é dia 19 de março, quarta-feira. Hoje é um dia muito importante, né? Hoje eu tenho uma consulta e essa consulta é sobre a sonda, né? Que eu já venho usando há bastante tempo, já fizemos alguns testes, mas sempre não dá certo. Então, hoje será feito mais um teste. Peço orações por todos, para que dê certo, né? Para que eu consiga, enfim, tirar a sonda. Por que você não consegue ficar sem a sonda? Porque a urina está descendo direto, não está tendo controle de bexiga, apesar de não ter sensibilidade, mas ela não está dando tempo de fazer o enchimento, que a cada 4 horas a bexiga ela leva 4 horas para encher. E aí não tem aquele controle, conforme eu vou bebendo líquido, vai descendo direto, então eu posso adquirir uma infecção urinária mais grave, né? Assim como outras coisas. Estou indo para lá. Então peço oração por todos. Mais um dia, mais uma luta. Geralmente quando eu vou para lá eu não tenho hora para voltar, né? É um dia bem cansativo. Quero falar para vocês também sobre a rifa. A gente já está quase no finalzinho dela, tá? Até a hora do almoço eu vou ver se eu consigo atualizar os números, porque já tem muita gente me pedindo números, né? Mas a gente ainda não tem essa atualização. Eu e a minha amiga Alcione. A gente está atualizando um por um para poder ver, para não ficar número repetido, né? Peço que toda vez que vocês forem comprar a rifa, passem o comprovante do Pix, porque eu tenho que mandar para ela poder dar o ok lá, porque senão a gente fica sem controle, tá? Caso a gente consiga vender antes do dia 16, a gente vai fazer esse sorteio antes do dia 16. A gente vai postar também, ou eu ou ela vai fazer um vídeo, tá? E a gente também vai fazer um vídeo da entrega, que eu tô combinando com ela que eu quero participar, tá? Pra todo mundo ver que a gente é transparente. Vai ter outras rifas, já tô avisando vocês, tá? Mas eu vou colocar tudo aqui bonitinho, tudo conforme a gente tem sido transparente. Então tem pouquíssimos números. A gente acredita que a gente vai conseguir, em nome de Jesus, vender isso antes do dia 16. É muito importante para mim. Essas outras rifas também são importantes para mim no momento, tá? Como eu já expliquei para vocês o que eu tenho passado. Agradeço a cada um de vocês. Deus abençoe. Deus multiplique cada dia mais, cada centavo que vocês têm, sabe, nos ajudado. Todas as dúvidas que vocês tiverem, podem me chamar no zap que eu respondo, tá? Eu que respondo direto. Quando as pessoas me perguntam, eu demoro às vezes um pouquinho, porque a minha rotina é meio corrida. Queria falar para vocês também sobre outras coisas, uma outra coisa. Na realidade, algumas pessoas já me viram na rua, outras não. Eu tenho feito o teste com a cadeira, tá? Que são 7 dias para fazer o teste. Quero dizer a você que critica, tá? Por eu estar passando pelo meio da rua, que não tem calçada em Itaboraí para passar, tá? Eu fiz vários testes, não filmei porque eu acho que não tem necessidade muitas das vezes de ficar filmando toda hora, fica uma coisa chata e parece que a gente está só criticando, tá? Eu não estou aqui para querer fama e nem ganhar nada em cima de ninguém. Eu estou aqui para exercer o meu direito de cidadão, assim como qualquer outra pessoa tem esse direito. Eu não estou falando só eu como cadeirante. Tem pessoas que usam muletas, tem crianças que precisam de calçadas para passar, tem idosos, tá? É um direito nosso. Tem que ter calçada e tem que ter acesso, independente de ser para cadeirante ou não. Hoje eu fui levar meu filho na escola, porque, para quem não sabe, eu levo ele para o colégio, tá? É um trajeto não muito curto, é longo, eu vou a pé junto com ele, eu sentado na cadeira. Hoje, por exemplo, estava chuviscando, nem por isso eu deixei de ir, tá? Daqui para lá foi horrível, porque eu tive que passar pelo meio da rua. Sou obrigada a ouvir, né? Que a gente é obrigada a ouvir carros passarem e dizer assim, vai para calçada, para tudo ter um jeito. Não é para tudo ter um jeito. Se tivesse acesso, eu estava na calçada, não na rua.
Eu não tenho costume de andar no meio da rua. Mesmo sem ser cadeirante, antes, quando eu tinha as minhas funcionalidades normal, eu andava pela calçada. Eu sempre aprendi a andar pela calçada, sabe por quê? Isso chama-se educação. Agora, mais falta de educação ainda é a pessoa que te critica, que não vê o que você passa, porque provavelmente não tem ninguém na família que passe por isso. É uma pessoa que não tem solidariedade. Uma pessoa dessa dizer para mim que eu tenho que andar pela calçada, né? Eu tenho que andar pela calçada sim, mas se tiver calçada. A calçada, ela existe, porém ela não tem acesso. Você já para prestar atenção como que são as calçadas de Itaboraí. Pelo menos eu estou falando por onde eu passo. Se você sair daqui para Itaboraí, por exemplo, no centro de Itaboraí, o único acesso que eu tenho para conseguir chegar é até Analim. Se eu for por aqui pela minha casa, descer a rampa, ir como se fosse pela América Cardoso, e aí eu consigo chegar até Analim. Sabe como é que eu consigo chegar até Analim? Andando pela rua. Sabe por quê? Porque tem um ressalto enorme ali na calçada e eu não tenho como passar. Quando você chega na Casa e Vídeo, é a mesma coisa, tem ressalto. Aí eu tenho que dar a volta e ir lá embaixo, lá no Boticário, atravessar a rua, que tem uma única passagem para o cadeirante ali, e aí você passa pela calçada. Você vê mesa, você vê cadeira, né? Aí você consegue. Quando você chega lá na frente, que tem uma loja, acho que é Max Imóveis, como que você desce? Se ele não tem rampa de acesso. Então, a minha reivindicação é que tenha acesso para pessoas de deficiência, não é só por minha causa, não é só porque eu sou cadeirante, não. É porque outras pessoas precisam também. E isso é risco de acidente. Porque a cadeira, independente dela ser motor ou não, ela não tem muita velocidade, ela tem baixa velocidade. E quando estiver na manual, você tem que rodar, você não tem uma velocidade, porque não tem força motora no braço esquerdo. Por esse motivo que a cadeira motora é importante para mim. Eu perdi a força motora e não a sensibilidade. Então, para mim fica mais difícil, porque a minha mão dominante é a esquerda. Então, eu peço a você que antes de criticar ou antes de querer dizer para mim que eu tenho que usar a calçada, procure saber se a calçada ela é usável. Se eu tenho condições ou outra pessoa tem condições de usar, tá? Então, compartilha esse vídeo. Eu vou postar isso daí lá no YouTube também, tá? Em breve eu vou fazer um outro vídeo, mas não por querer passar por cima de ninguém, tá? Eu vou fazer um vídeo assim que eu puder, porque a minha vontade é ter uma reunião com o prefeito. Eu sempre falei isso. Eu queria que esse vídeo chegasse realmente até ele e ele me desse a oportunidade de conversar com ele, direto, sem intermediário, conversar com ele, para ele saber tudo que eu passei, tudo que eu passo, tudo que as pessoas que são deficientes passam, tá? Tudo que a população de Itaboraí muitas das vezes não tem coragem de falar, por medo ou porque não tem acesso, né? Mas eu tenho essa vontade de participar de alguma reunião com ele, não com o intermediário dele. Esse vídeo não é uma crítica, tá? Isso daí é só um alerta para que outras pessoas não passem pelo que eu estou passando. Assim como eu estou passando isso hoje, você que está aí do outro lado, pode ter algum familiar, você, outra pessoa conhecida, isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá bom, galerinha? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, eu estou indo para minha consulta, orem por nós, espero que dê tudo certo, né? Em nome de Jesus, porque a gente crê em Deus que tudo pode. Você que está aí do outro lado, não desista, ainda que as diversidades da vida venham te abalar. Acredite que nós temos um Deus que está sempre conosco. O vento pode até balançar o barco. Jesus nunca disse que a gente não ia passar por adversidades, mas ele sempre disse que em todas elas ele estaria com nós, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.